Milionário finge estar doente, para testar sua família, mas ele não imaginava a reação deles. O silêncio na vasta mansão era interrompido apenas pelo som seco e preocupante da tosse do Sr. Augusto. Sentado em sua poltrona de couro no escritório, ele segurava um envelope branco com as mãos trêmulas. Não era a doença que fazia suas mãos tremerem, mas sim o medo do que estava prestes a descobrir. Augusto construíra um império do zero, erguendo cada tijolo de sua empresa com suor e honestidade, mas sentia que, dentro de sua própria casa, havia falhado em construir algo sólido, o caráter de sua família. Decidido a tirar a prova final, ele convocou uma reunião de emergência na sala de estar. Quando sua esposa, Helena, e seus filhos, Roberto, Marcelo e Beatriz entraram. O clima não era de preocupação, mas de impaciência. Helena verificava as unhas recém-feitas, enquanto Marcelo digitava furiosamente no celular. Apenas Clara, a filha caçula, entrou com o rosto pálido, correndo imediatamente para o lado do pai. "Papai, o senhor está pálido. O que aconteceu?" perguntou Clara, segurando a mão gelada dele. Augusto respirou fundo, fazendo uma pausa dramática antes de soltar a mentira que mudaria tudo. "Eu recebi os resultados dos meus exames", disse ele com a voz fraca. "Os médicos me deram poucas semanas. É uma condição rara e terminal." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Augusto observou atentamente cada rosto. Por um segundo, esperou ver lágrimas, choque ou negação. Mas o que viu foi algo que partiu seu coração em pedaços. Helena trocou um olhar rápido, quase imperceptível, com Roberto, o filho mais velho. Não havia tristeza naquele olhar. Havia cálculo. "Isso é terrível, querido", disse Helena, sem se aproximar dele. "Mas temos que ser práticos. Como ficam as assinaturas? O testamento está atualizado? Você sabe que a burocracia pode travar nossos bens por anos se não agirmos agora." "Mãe!" gritou Clara indignada. "O papai acabou de dizer que vai morrer e a senhora está falando de dinheiro? Alguém tem que ter a cabeça no lugar, Clara", retrucou Roberto, ajeitando o nó da gravata. Ele se virou para o pai com uma postura arrogante. "Pai, não se preocupe. Eu assumo a presidência da empresa amanhã mesmo. O senhor precisa descansar. E nós precisamos garantir que o patrimônio não sofra com a sua ausência." Augusto sentiu um gosto amargo na boca. Ali estava a confirmação. "Eu vou para o meu quarto", disse Augusto, levantando-se com dificuldade fingida. "Estou exausto. Ninguém se ofereceu para ajudá-lo a subir as escadas, exceto Clara. Ela o amparou degrau por degrau, enquanto lá embaixo os sussurros começaram. "Finalmente vamos poder vender aquela casa de Praia Velha e comprar o iate", dizia a voz de Beatriz animada. "E eu vou trocar toda a frota de carros da empresa. Chega de conservadorismo", completou Marcelo. Nos dias que se seguiram, a solidão de Augusto em seu quarto luxuoso era absoluta. Helena mal entrava para dar bom dia, alegando estar ocupada, organizando o futuro. Seus filhos mais velhos nem apareciam. A única luz naquele quarto escuro era Clara. Ela trazia as refeições, lia livros para ele e passava as noites na poltrona ao lado da cama, chorando silenciosamente quando achava que ele estava dormindo. Enquanto isso, na sede da empresa, o cenário era de terror. Roberto assumiu a cadeira da presidência como um louco. Sua primeira ordem foi limpar a casa. Ele queria se livrar de qualquer funcionário que lembrasse a gestão humilde e humana de seu pai. O alvo principal de sua crueldade foi Lucas. Lucas era um jovem assistente contratado pelo próprio Augusto, um rapaz de origem pobre que sustentava a casa e cuidava da mãe acamada. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair, conhecendo a empresa melhor que o próprio Roberto. Naquela manhã de terça-feira, Lucas estava organizando os arquivos quando Roberto entrou na sala, seguido por 2 seguranças, fazendo questão de chamar a atenção de todos os funcionários do andar. "Lucas!" gritou Roberto, estalando os dedos. "Vem aqui, agora!" Lucas se aproximou, ajeitando os óculos, com um prestativo. "Pois não, senhor Roberto. Precisa dos relatórios de vendas." Roberto riu, um som seco e debochado que ecoou pelo salão silencioso. "Relatórios? Não. Eu preciso que você olhe para si mesmo.
Olha essa roupa, Lucas. Esse terno barato, desgastado nos cotovelos. Você acha que isso representa a nova imagem da minha empresa? Lucas baixou a cabeça, envergonhado. Senhor, é o que eu posso pagar no momento. Minha mãe precisa de remédios caros e... Eu não perguntei da sua vida triste, interrompeu Roberto cruelmente. O fato é que você não tem classe. Você é uma relíquia da gestão coração mole do meu pai. Nós estamos entrando em uma nova era. Uma era de elite e você é descartável. O salão prendeu a respiração. Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés. Senhor Roberto, por favor, eu preciso deste emprego. Minha mãe depende do meu plano de saúde. Eu faço qualquer coisa. Posso trabalhar no arquivo morto, no porão, onde ninguém me veja. Só não me demita. Roberto se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Lucas e sorriu com maldade. Não é só uma demissão, Lucas. É uma limpeza. Você está fora. Por justa causa, por incompetência estética. Isso não existe, Lucas exclamou com lágrimas nos olhos. O senhor Augusto jamais permitiria isso. O senhor Augusto está com os dias contados. Quem manda aqui agora sou eu. Roberto gritou para que todos ouvissem. Seguranças, tirem esse rapaz daqui. E se ele resistir, chamem a polícia. Humilhado, Lucas foi escoltado para fora do prédio como um criminoso, sob os olhares de pena de seus colegas, que nada podiam fazer com medo de serem os próximos. Ele segurava apenas uma pequena caixa com seus pertences, e enquanto a chuva começava a cair lá fora, Lucas sentou-se na calçada, chorando de desespero, pensando em como diria a sua mãe doente que eles não tinham mais como comprar os remédios naquele mês. Longe dali, na mansão, Augusto olhava pela janela do quarto. Seu telefone tocou. Era um antigo gerente leal, informando-o chorando sobre o que Roberto acabara de fazer com Lucas. Augusto desligou o telefone. Seus olhos, antes tristes, agora queimavam com um fogo intenso. A tristeza havia dado lugar a uma determinação feroz. Ele enxugou uma lágrima solitária que escorria pelo rosto. Eles acham que eu estou morrendo, sussurrou Augusto para si mesmo, cerrando os punhos. Mas mal sabem eles que o verdadeiro dono de tudo isso acaba de acordar. O teste havia acabado. Era hora da lição começar. 2 semanas se passaram e a mansão, antes um símbolo de dignidade e história familiar, parecia agora um mercado de luxo, enquanto o senhor Augusto permanecia trancado em seu quarto, supostamente aguardando seus momentos finais. O andar de baixo fervilhava com uma atividade vergonhosa. Avaliadores de joias, corretores de imóveis e colecionadores de arte entravam e saíam, chamados por Helena e seus filhos. Eles não estavam apenas esperando a morte do patriarca, eles estavam antecipando a liquidação do império. Quadros que Augusto comprara em viagens especiais com a esposa estavam sendo vendidos por uma fração do preço para garantir dinheiro rápido. No centro desse furacão de ganância estava Helena, a matriarca que deveria estar de luto antecipado, mas que, em vez disso, parecia ter rejuvenescido. O motivo desse novo brilho nos olhos dela tinha nome e sobrenome falso: Igor. Helena o havia contratado sob o pretexto de ser o novo motorista da família, já que o antigo, um senhor leal a Augusto, fora demitido por Roberto por ser velho demais. Mas Igor era muito mais que um motorista. Jovem, charmoso e com uma lábia perigosa, ele rapidamente se tornou o confidente de Helena. Na sala de estar, enquanto Marcelo discutia ao telefone a venda dos cavalos de raça do pai, Helena bebia uma taça de vinho sentada no sofá ao lado de Igor. Você não deveria se estressar tanto com esses valores, Helena, dizia Igor, segurando a mão dela com uma intimidade que não cabia a um funcionário. Quando tudo isso acabar, você estará livre. Nós poderemos viajar para a Europa, longe dessa atmosfera pesada. Você merece ser feliz, merece alguém que te valorize. Helena sorria, vaidosa, caindo em cada palavra calculada. Você tem razão, Igor. Augusto sempre foi tão focado no trabalho. Ele nunca me deu a atenção que você me dá em apenas 2 semanas. Eu vou transferir uma quantia para sua conta hoje, para você ir organizando nossa viagem de negócios. Quero que tudo esteja pronto assim que o funeral passar. Clara, que descia as escadas carregando uma bandeja com a sopa intocada do pai, parou no meio do caminho.
Ela ouviu a conversa e sentiu o estômago revirar. Não bastava estarem vendendo tudo. Sua mãe estava prestes a cair nas garras de um aproveitador óbvio. Clara correu de volta para o quarto do pai, trancando a porta atrás de si. Ela colocou a bandeja na mesa e desabou a chorar na beira da cama. Eles não têm limites, papai, soluçou ela. A mamãe está dando dinheiro para aquele motorista. O Roberto demitiu o Lucas e agora está vendendo a frota. Eles estão destruindo tudo o que o senhor construiu. Eu não aguento mais ver o senhor sofrer assim. Foi então que algo aconteceu. A mão que pousou no ombro de Clara não estava trêmula. Era firme, forte. Clara levantou a cabeça, assustada. O senhor Augusto estava de pé, ao lado da cama. Ele não estava curvado. Sua cor havia voltado. Ele caminhou até o armário com passos firmes e começou a se vestir. Não o pijama de doente, mas seu melhor terno, aquele que ele usava para fechar os maiores negócios de sua vida. Papai, Clara sussurrou confusa. O senhor está bem? Augusto virou-se para a filha, ajeitando a gravata no espelho. Seus olhos brilhavam com uma mistura de tristeza e determinação. Eu nunca estive doente, minha filha. Os exames eram falsos. Eu precisava saber quem estaria ao meu lado quando o navio começasse a afundar. E agora eu sei. Só você ficou no convés comigo. Clara levou as mãos à boca, chocada, mas logo um alívio imenso inundou seu peito. Ele estava vivo. Ele estava forte. Enxugue as lágrimas, Clara, ordenou Augusto com a voz de um general. Hoje à noite vamos limpar essa casa. Chame todos na sala de jantar. Diga que é urgente. Diga que é a minha despedida. Meia hora depois, a família estava reunida ao redor da grande mesa de mogno. Roberto consultava o relógio, impaciente. Beatriz lixava as unhas. Helena sussurrava algo no ouvido de Igor, que permanecia em pé num canto com um sorriso presunçoso. O que será agora? Reclamou Marcelo. Será que ele finalmente... A porta se abriu com estrondo. Não entrou uma maca, nem uma cadeira de rodas. Entrou o senhor Augusto caminhando com a imponência de um leão. O silêncio que se instalou na sala foi absoluto. As taças pararam no ar. O sorriso de Igor desapareceu. Boa noite, família, disse Augusto, sua voz preenchendo o ambiente sem qualquer traço de fraqueza. Augusto? Helena gaguejou, levantando-se, pálida como um fantasma. Os médicos... Você não conseguia nem andar ontem. É um milagre. Não, Helena. Não é um milagre. É um teste, respondeu ele, aproximando-se da cabeceira da mesa. E vocês falharam miseravelmente. Roberto tentou recuperar a postura, rindo nervosamente. Pai, que brincadeira é essa? Nós estávamos preocupados. Estávamos cuidando de tudo para o senhor. Cuidando? Augusto bateu a mão na mesa, fazendo todos pularem. Você chama demitir funcionários leais de cuidar? Você chama humilhar um rapaz honesto como o Lucas de cuidar? E vocês... Ele apontou para Beatriz e Marcelo. Vendendo meus bens como se fossem abutres em cima de uma carcaça ainda quente? Ele então voltou seu olhar fulminante para Helena e, em seguida, para Igor. E você, minha esposa, trazendo um estranho para dentro da nossa casa enquanto eu morria no andar de cima? Igor tentou intervir, dando um passo à frente com uma falsa expressão de ofendido. Senhor, eu sou apenas o motorista. A dona Helena estava muito fragilizada e eu apenas... Cale a boca, trovejou Augusto. Ele tirou um envelope pardo do bolso interno do paletó e jogou as fotos na mesa. Eu não fiquei deitado naquela cama apenas dormindo. Eu investiguei. As fotos mostravam Igor em várias delegacias, fichas criminais e fotos dele com outras mulheres ricas e mais velhas. O nome dele não é Igor, revelou Augusto olhando para Helena, que tremia ao ver as fotos. O nome dele é Denis. Ele é procurado em 3 estados por estelionato. O golpe do amor. Ele seduz viúvas ou esposas de homens doentes, limpa as contas bancárias e desaparece. Ele estava prestes a fazer você assinar uma procuração. Não estava, Helena. Helena olhou para Igor, horrorizada. O homem, percebendo que a farsa havia acabado, perdeu a pose de galã. Ele olhou com ódio para Augusto, praguejou baixo e saiu correndo da mansão,
antes que a polícia, que Augusto já havia acionado, chegasse. Helena desabou na cadeira chorando. Augusto, perdoe-me, eu não sabia. Eu estava carente, eu fui enganada. Você foi enganada por ele, mas me traiu por vontade própria, disse Augusto, frio como gelo. Eu te salvei de um golpe, Helena, mas não posso te salvar da sua própria ganância. Ele olhou para os filhos, Roberto, Marcelo e Beatriz, que agora pareciam crianças assustadas. Acabou. A vida mansa, os cartões de crédito sem limite, os carros de luxo, a arrogância, acabou tudo. O que o senhor quer dizer com isso? Perguntou Roberto com a voz trêmula. Quero dizer que vocês estão fora. Fora da empresa e fora desta casa. Vocês têm 1 hora para fazer as malas. Quero que aprendam como é a vida real, aquela que vocês desprezaram quando demitiram o Lucas. Vão trabalhar, vão suar para pagar as contas. Pai, você não pode fazer isso, gritou Beatriz. Para! Onde nós vamos? Isso não é problema meu, vocês são adultos, retrucou Augusto. Ele então se virou para Clara, que assistia a tudo num canto, com os olhos marejados. A expressão de Augusto suavizou-se instantaneamente. Clara, venha aqui. Ela se aproximou. Augusto segurou as mãos da filha e olhou para os outros. A partir de amanhã, a empresa tem uma nova CEO. A única pessoa nesta sala que tem coração, caráter e competência para liderar. A única que cuidou do pai e não do cofre. Clara assume tudo. O choque nos rostos de Roberto e dos outros foi impagável. Eles tentaram protestar, chorar, implorar, mas Augusto foi irredutível. Os seguranças da casa, leais ao patrão, escoltaram a esposa e os 3 filhos ingratos até os quartos para que fizessem suas malas sob supervisão. Naquela noite, a mansão ficou silenciosa novamente. Mas não era mais o silêncio da morte ou da conspiração. Era o silêncio da limpeza. Enquanto Helena e os filhos saíam pelo portão, carregando malas apressadas e entrando em táxis comuns, pois seus carros haviam sido confiscados, Augusto abraçou Clara na varanda. A justiça havia sido feita dentro de casa, mas o destino ainda guardava reviravoltas, pois a maldade, quando expulsa, muitas vezes busca uma forma de retornar à força. E Igor, humilhado e sem o dinheiro que julgava ganho, observava tudo do outro lado da rua, escondido nas sombras, com o ódio fervilhando em seu sangue. 6 meses se passaram desde a noite fatídica na mansão. O inverno havia chegado e, com ele, uma realidade dura e fria para Helena e seus filhos. Longe dos lençóis de seda e do aquecimento central, eles agora viviam amontoados em 2 quartos pequenos, num cortiço barulhento na periferia da cidade. A queda fora brutal, sem referências, e com a fama de terem sido expulsos por desonestidade, nenhum dos filhos conseguia empregos em grandes escritórios. Roberto, o ex-executivo, arrogante, agora trabalhava no turno da noite de um posto de gasolina, limpando para-brisas e ouvindo desaforos de motoristas impacientes. Suas mãos, antes macias e cuidadas, estavam ásperas e sujas de graxa. Numa noite de sexta-feira, o clima no pequeno apartamento era insuportável. Helena tentava costurar um rasgo em seu único vestido decente, enquanto Beatriz reclamava, sentada num colchão no chão. Mãe, essa sopa de novo? Resmungou Beatriz. Eu não aguento mais comer legumes murchos da feira. É o que temos, Beatriz, respondeu Helena, com a voz cansada e sem o brilho de antigamente. Se o Roberto e o Marcelo não gastassem o pouco que ganham tentando manter as aparências em bares baratos, talvez tivéssemos carne. A porta se abriu e Marcelo entrou, jogando o jaleco de entregador de farmácia no sofá. Ele parecia exausto e furioso. Vocês não sabem o que é humilhação, disse ele, sentando-se com força. Hoje fui entregar remédio na casa de um antigo sócio do papai. Tive que entrar pela porta de serviço. O cachorro deles come melhor do que a gente. A culpa é daquela garota, Roberto murmurou do canto, onde contava as moedas da gorjeta do dia. A Clara. Ela está lá, sentada no trono que deveria ser meu, enquanto a família amargava sua nova realidade, remoendo o passado sem aprender nada com ele. Alguém observava de longe, mas com intenções muito piores. Igor, o golpista que fora exposto por Augusto, não havia desaparecido.
Ele passara meses escondido, fugindo da polícia e vivendo de pequenos furtos, mas sua mente estava fixada em uma única coisa: o dinheiro que ele quase teve nas mãos. Ele não aceitava ter perdido o grande golpe de sua vida. O ódio o consumia. Ele precisava de uma reparação, de um acerto de contas definitivo. Igor passou a monitorar a rotina da empresa. Escondido em carros alugados com nomes falsos, ele observava a entrada e saída dos funcionários. Ele sabia que no final daquele mês, uma grande transação aconteceria. Clara, agora CEO, transportaria pessoalmente documentos confidenciais e títulos ao portador, papéis que valiam uma fortuna em dinheiro vivo, para um cofre particular de alta segurança em outra cidade. Era uma medida para evitar transações digitais rastreáveis durante uma fusão sigilosa. Era a chance de ouro de Igor. À tarde do transporte, o céu estava cinza chumbo, prometendo uma tempestade severa. Igor conseguiu se infiltrar no estacionamento subterrâneo da empresa, usando um uniforme roubado de zelador. Ele localizou o carro de Clara, um sedã preto blindado, mas não invencível. Com a habilidade de um criminoso experiente, ele deslizou para baixo do veículo. Não podia cortar os freios, pois isso causaria um acidente fatal imediato, e ele precisava dos documentos intactos. O plano tinha que ser cirúrgico. Com um punhal fino, ele fez um furo minúsculo no tanque de óleo do motor. O vazamento seria lento, o suficiente para o carro andar alguns quilômetros e parar longe da cidade. Em seguida, ele afrouxou levemente os parafusos de uma das rodas traseiras e fez um corte discreto na lateral do pneu, calculado para estourar quando a borracha esquentasse na estrada. "Boa viagem, chefinha", sussurrou Igor, limpando a graxa das mãos e saindo das sombras com um sorriso perverso. Clara saiu do escritório no final da tarde. Ela estava cansada, mas sentia uma paz que nunca tivera antes. Sob sua gestão, a empresa prosperava e, mais importante, o ambiente era humano. O senhor Augusto, agora aposentado de verdade, passava os dias pescando e descansando, orgulhoso da filha. Antes de ir para o cofre na cidade vizinha, Clara tinha uma missão pessoal. No banco do passageiro, além da maleta com os títulos valiosos, havia uma cesta básica e um envelope com dinheiro. Ela descobriu onde Lucas, o ex-assistente demitido injustamente por Roberto, estava morando. Ele vivia num sítio afastado, cuidando da mãe, e passava dificuldades. Clara queria deixar a ajuda anonimamente em sua porta, pois sabia que Lucas era orgulhoso demais para pedir. A chuva começou a cair torrencialmente assim que ela pegou a estrada. O caminho para a casa de Lucas era uma rota alternativa, uma estrada vicinal cercada de mato alto e pouca iluminação, usada para cortar o trânsito da rodovia principal. Clara dirigia com atenção, o som dos limpadores de para-brisa marcando o ritmo de sua ansiedade. "Só mais essa entrega, e depois vou para o cofre", disse ela para si mesma, tentando relaxar. De repente, uma luz vermelha acendeu no painel. Pressão do óleo? "O que é isso? O carro saiu da revisão semana passada", estranhou Clara. O motor começou a engasgar. O barulho suave do veículo de luxo transformou-se num ruído metálico, como se peças estivessem se moendo lá dentro. O carro perdeu potência rapidamente. Para piorar, ela sentiu o volante trepidar violentamente. O pneu traseiro sabotado cedeu. O carro derrapou na pista molhada, e Clara teve que usar toda a sua força para não cair na valeta, conseguindo parar no acostamento de terra e lama. O silêncio que se seguiu foi assustador, quebrado apenas pelo barulho da chuva batendo no teto. Clara tentou ligar o carro novamente. Nada. O motor estava morto. Ela pegou o celular. Sem sinal. A estrada era isolada demais, cercada por morros que bloqueavam a rede. "Calma, Clara, alguém vai passar. É só esperar." Ela tentou se convencer, trancando as portas. Pelo retrovisor, ela viu faróis se aproximando. O coração dela disparou de esperança. Um carro comum diminuiu a velocidade e parou logo atrás do dela. "Graças a Deus", suspirou ela, preparando-se para abrir uma fresta do vidro e pedir ajuda.
Mas o motorista do outro carro não desceu para oferecer socorro. Em vez disso, ele manobrou o veículo, atravessando-o na estrada, bloqueando qualquer chance de Clara dar ré ou de outro carro passar. A porta do motorista se abriu. Uma bota pesada pisou na lama. Um homem desceu. Ele vestia uma capa de chuva escura e um capuz, mas o que gelou o sangue de Clara foi o que ele trazia na mão. Uma barra, de ferro longa e enferrujada. O homem caminhou lentamente em direção ao carro de Clara, batendo a barra de ferro na própria mão, num ritmo ameaçador. Quando ele chegou perto da janela do motorista, a luz de um relâmpago iluminou seu rosto sob o capuz. Clara prendeu a respiração. Ela reconheceu aquele sorriso cruel. Era Igor. Ele não disse nada a princípio, apenas bateu com a barra de ferro no vidro blindado, um som surdo e aterrorizante. "Abra, Clara!" gritou ele, sua voz competindo com o trovão. "Eu sei o que está nessa maleta. O seu pai me tirou tudo. Agora eu vou pegar a minha parte." Clara tremeu, encolhendo-se no banco. Ela conferiu as travas, estavam fechadas, mas Igor sabia que ela não podia ficar ali para sempre. "Você acha que esse vidro vai aguentar a noite toda?" gritou ele, rindo como um louco. "Sai por bem e me entrega a maleta, e talvez eu não machuque seu rostinho bonito. Sai!" Ele começou a golpear a maçaneta e a lataria, amassando o carro com violência. Clara olhou para a estrada escura à frente. Ninguém. Apenas chuva, escuridão e o homem que destruíra a paz de sua família, agora determinado a destruir sua vida. Ela estava encurralada. O medo paralisante tomou conta de suas pernas. Ela olhou para a maleta no banco ao lado. Não era pelo dinheiro, era pelo ódio que Igor carregava. Ela sabia que, mesmo se entregasse a maleta, ele não a deixaria ir, pois ela era a testemunha que poderia mandá-lo para a cadeia. Igor preparou um golpe mais forte, mirando na junção do vidro, com a porta, o ponto mais vulnerável. "É a sua última chance", berrou ele. Foi nesse momento, entre o barulho da chuva e as pancadas no metal, que Clara viu um vulto surgindo a pé, caminhando pela beira da estrada, vindo da direção oposta. Alguém que caminhava na chuva voltando do trabalho. Alguém que conhecia aquela estrada melhor que ninguém. A chuva caía com tanta força que parecia querer lavar o mundo de seus pecados. Dentro do carro, Clara encolhia-se contra o banco de couro, tremendo incontrolavelmente. Do lado de fora, a figura encapuzada de Igor parecia um monstro saído de um pesadelo, golpeando o vidro com uma fúria cega. Cada batida da barra de ferro era um lembrete de que sua vida estava por um... "Abre logo!" gritava Igor, sua voz distorcida pelo vento. "Ninguém vai te ouvir. Ninguém passa por essa estrada maldita." Mas ele estava errado. A poucos metros dali, caminhando penosamente pelo acostamento lamacento, vinha Lucas. Ele voltava de um dia exaustivo de trabalho braçal numa fazenda vizinha, onde carregara sacos de ração o dia todo para conseguir comprar os remédios da mãe. Ele estava ensopado, com frio e dores musculares, e seus olhos estavam atentos. Quando Lucas viu o carro preto atravessado no acostamento, seu coração falhou uma batida. Ele conhecia aquele carro. Havia polido aquelas maçanetas muitas vezes quando trabalhava na empresa. Era o carro da presidência. E a mulher aterrorizada lá dentro, iluminada pelos relâmpagos, era Clara, a única pessoa daquela família rica que sempre o tratara com dignidade, a única que lhe dava bom dia, olhando em seus olhos. O medo tentou paralisar Lucas. Ele viu a barra de ferro na mão do agressor. Ele não tinha armas, não era lutador e estava fisicamente exausto. Mas a imagem de Clara em perigo acendeu algo dentro dele que era mais forte que o medo. A coragem da integridade. Sem pensar 2 vezes, Lucas largou sua mochila velha no chão e correu. "Ei!" gritou Lucas, sua voz rouca cortando o barulho da tempestade. "Afaste-se dela." "Agora!" Igor parou, com a barra de ferro erguida no ar. Ele se virou lentamente, surpreso pela interrupção. Quando viu Lucas, magro e encharcado, soltou uma gargalhada cruel. "Você?" zombou Igor. "O empregadinho demitido? O que você vai fazer, garoto? Me varrer daqui? Sai da minha frente ou eu acabo com você antes de pegar o dinheiro." "Eu disse para se afastar", repetiu Lucas, colocando-se entre Igor e a porta do motorista.
e estava tremendo, mas manteve a postura firme. Você não vai tocar nela, Igor rosnou, o ódio deformando seu rosto. Você escolheu o dia errado para ser herói. Igor avançou com violência, desferindo um golpe lateral com a barra de ferro. Lucas, ágil por instinto de sobrevivência, abaixou-se. O metal zuniu sobre sua cabeça, acertando o retrovisor do carro que estilhaçou. Lucas aproveitou o desequilíbrio de Igor e o empurrou com toda a força que lhe restava. Igor escorregou na lama, mas se levantou rapidamente, agora possesso de raiva. Agora você morre! Berrou o criminoso. Clara, de dentro do carro, gritava desesperada, batendo no vidro para que Lucas fugisse, para que ele se salvasse. Mas Lucas não arredou o pé. Ele sabia que se corresse, Igor quebraria o vidro e pegaria Clara. Ele era a única barreira entre a bondade e a maldade pura. Igor levantou a barra para o golpe final, mirando na cabeça de Lucas. Lucas fechou os olhos e ergueu os braços para se proteger, esperando o impacto. Foi então que o mundo ficou branco. Luzes potentes inundaram a estrada, acompanhadas pelo som ensurdecedor de uma buzina a ar. Um caminhão de carga pesada fez a curva, iluminando a cena como se fosse dia. O motorista do caminhão, vendo a briga e o carro atravessado, começou a frear e jogou luz alta, cegando Igor, momentaneamente. O medo de ser pego em flagrante foi maior que a ganância de Igor. Covarde como todo bully, ao perceber que não estava mais sozinho na escuridão e que o caminhoneiro já descia com um rádio na mão, Igor praguejou. Ele largou a barra de ferro, correu para o seu próprio carro e arrancou cantando pneu, fugindo para a noite. Lucas caiu de joelhos na lama, exausto, respirando com dificuldade. O caminhoneiro correu até eles. Vocês estão bem? Eu chamei a polícia rodoviária. Eles estão perto. Lucas não respondeu ao caminhoneiro. Ele se levantou com dificuldade e foi até a janela de Clara. Dona Clara? Ele já foi. A senhora está segura. Clara destravou a porta e saiu, ignorando a chuva. Ela se jogou nos braços de Lucas, chorando, compulsivamente. Lucas, você me salvou, meu Deus, você me salvou. Lucas, constrangido e respeitoso, apenas a amparou, tirando seu próprio casaco molhado, mas quente pelo esforço, para cobrir os ombros dela. Está tudo bem. Eu jamais deixaria ele machucar a senhora. Minutos depois, as sirenes coloriram a noite. A polícia chegou, seguida por uma ambulância, e pouco depois pelo carro de Augusto, que viera voando assim que a polícia rastreou o sinal de emergência do carro da filha. Quando Augusto desceu do carro e viu sua filha sentada na parte de trás da ambulância, coberta por um cobertor térmico, ele correu para abraçá-la. Minha filha, minha menina, eu achei que tinha te perdido. Eu estou bem, pai, disse Clara com a voz fraca, graças a ele. Ela apontou para Lucas, que estava sentado no estribo da viatura policial, dando depoimento. Ele descrevera o carro de Igor, a placa parcial e a direção da fuga. Graças à sua memória fotográfica e descrição precisa, o rádio da polícia logo estalou com a notícia. Igor fora interceptado numa blitz a 10 quilômetros dali, preso com ferramentas de arrombamento e o carro amassado pela fuga. Augusto caminhou até Lucas. O rapaz tentou se levantar em sinal de respeito, mas Augusto o impediu, colocando as mãos em seus ombros. O milionário olhou para o rapaz humilde, com roupas simples e sujas de lama, o mesmo rapaz que seu filho havia humilhado e expulsado como se fosse lixo. Lucas, disse Augusto com a voz embargada, você arriscou sua vida pela minha filha. Mesmo depois de tudo o que minha família fez com você? Por quê? Lucas olhou nos olhos do ex-patrão com serenidade. Porque o certo é o certo, senhor Augusto. A sua filha sempre foi boa para mim. E dignidade não se perde quando se perde o emprego. Dignidade é o que a gente carrega no peito. Augusto, um homem que raramente chorava, deixou as lágrimas caírem. Ele puxou Lucas para um abraço forte, um abraço de pai para filho. Você é o homem mais rico que eu conheço, Lucas. E eu fui um tolo cego. Na manhã seguinte, no hospital, a cena era diferente. Clara estava em observação por causa do choque, mas estava fisicamente bem. Na sala de espera, Helena, Roberto, Marcelo e Beatriz estavam sentados, pálidos e silenciosos. Quando Augusto saiu do quarto, eles se levantaram. Não perguntaram sobre a maleta.
Não perguntaram sobre o carro. Ela está viva? Perguntou Helena com os lábios trêmulos. Ela está bem? Completou Roberto com os olhos vermelhos de quem havia chorado a noite toda. Sim, respondeu Augusto sério. Ela está viva graças ao rapaz que vocês chutaram da nossa empresa. O silêncio pesou sobre eles. Pela primeira vez a arrogância havia desaparecido completamente. A quase perda de Clara fora o choque de realidade que a falsa doença de Augusto não conseguira ser. Eles perceberam que o dinheiro da maleta não valeria nada se tivessem que enterrar a irmã caçula. Helena caiu no choro, mas dessa vez não era teatro. Augusto, nós erramos tanto. Eu fui horrível. Nós criamos monstros. Se a Clara tivesse, ela não conseguiu terminar. Roberto se aproximou cabisbaixo. Pai, eu não tenho palavras. Eu tratei o Lucas como um animal, e ele salvou minha irmã. Eu sou um fracasso como homem. Augusto olhou para sua família. Ele viu remorso genuíno. A tragédia, evitada por pouco, finalmente quebrara a casca dura do egoísmo. Eles. O perdão, disse Augusto, não se dá com palavras, se dá com atitudes. Vocês querem meu perdão? Querem fazer parte desta família de novo? Sim, pai, por favor, faremos qualquer coisa, disse Beatriz. Ótimo, porque a partir de hoje as coisas mudam. Lucas não será apenas recontratado. Ele será o novo gerente-geral de operações e meu braço direito. E vocês, Augusto olhou para os filhos, vocês vão trabalhar para ele. Roberto arregalou os olhos, mas então engoliu em seco e assentiu. Eu aceito. Eu mereço isso. Eu vou aprender com ele. O final daquela história não aconteceu em um banco ou numa sala de reuniões, mas num jardim florido 1 ano depois. O casamento de Lucas e Clara foi o evento mais comentado da cidade. Não pelo luxo, mas pela alegria contagiante. Lucas, vestindo um terno elegante, mas mantendo seu sorriso humilde, esperava no altar. Sua mãe, agora recuperada graças aos melhores tratamentos que Augusto fez questão de pagar, chorava de emoção na primeira fila. Clara entrou, radiante, mas o que mais chamou a atenção dos convidados foi quem servia as mesas e organizava a festa. Roberto e Marcelo corriam de um lado para o outro, garantindo que tudo estivesse perfeito, trabalhando duro e suando a camisa, mas com sorrisos nos rostos que nunca tiveram quando eram apenas playboys. Helena cuidava da recepção, tratando cada convidado, rico ou pobre, com a mesma gentileza. Eles haviam reconquistado o acesso à família não pelo dinheiro, mas pelo suor e pela humildade. Augusto observava tudo de longe, satisfeito. Ele fingira estar doente para testar sua família, e o teste quase destruíra tudo. Mas no fim, foi a bondade de um estranho que curou a verdadeira doença que assolava aquela casa. A falta de amor. Enquanto Lucas beijava a noiva e os aplausos explodiam, Augusto sabia que seu legado estava seguro. Não nas contas bancárias, mas nos corações que aprenderam, da maneira mais difícil, o verdadeiro valor da vida.